Muito bom dia a todos. Estamos realizando nesse momento a quarta sessão extraordinária, hoje 4 de dezembro de 2017. Solicito ao senhor secretário, vereador Sérgio Rocha, que proceda à chamada dos senhores vereadores nesse momento. Agradecendo a presença dos senhores vereadores, a população que em casa nos acompanha, a imprensa, a todos os assessores, muito bom dia. Secretário, por favor, chamada inicial. Vereador Júlio César. Presente. Vereador Marquim, do Amaral. Vereador Chico Lobo. Presente. Presente. Justificar, Sérgio, que o vereador Marquinhos vai atrasar, mas já está a caminho. Vereador Rodson Magno. Vereador Sérgio Rocha, presente. Vereadora Zuaite Martins. Presente. Presente. Vereadora Cidinha do Oncológico. Vereador Demitri. Presente. Presente. Vereador Edson Ferreira. Presente. Presente. Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pose. Vereador João Miller. Vereador Gustavo Pose justificou sua ausência. Vereadora Laide. Presente. Vereador Leandro Guerreiro. Presente. Vereador Lucão Fernandes. Vereador Luiz Henrique. Presente. Vereador Malabi. Presente. Vereador Moisés Lazzarini. Vereador Paraná Filho. Vereador Roberto Mori. Presente. Vereador Rosilei Françoso. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Queria, então, novamente, vereador Rodson também. Vereador Rodson. Presente. Justificar a ausência do vereador Gustavo Pose, já encaminhou o ofício. A vereadora Cidinha do Oncológico e também o vereador Moisés Lazzarini. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Em pé, ouviremos e cantaremos o hino nacional e o hino de São Carlos. Esperança dela desce.
estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça ao crisol. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam, como bênçãos de Deus em revés. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dons no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, pude amar e servir o Brasil, Brasil. Aproveito para colocar em votação a ata da terceira sessão extraordinária, realizada no dia 24 de novembro de 2017. Coloco em votação nesse momento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, O senhor vereador. me permite para que eu leia uma justificativa do nobre vereador Elton Carvalho? Pois não. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Carlos, cumprimentando cordialmente, venho muito respeitosamente justificar a minha ausência na quarta sessão extraordinária, realizada no dia 4 de dezembro deste ano. Motivo da minha ausência se dá por conta do horário conflitante com o expediente de qual sou servidor público. Elton Carvalho. Justificativa do vereador Elton Carvalho, justificada a presença do vereador. A ausência, desculpa. Muito bem. Passamos à discussão e votação do processo 2.940 de 2017, projeto de lei número 300, interessada a Prefeitura Municipal, que fala e dispõe sobre o orçamento do município de São Carlos para o exercício 2018. Nós já votamos em primeiro turno essa matéria, com as respectivas emendas e também o processo na íntegra, junto com as emendas. Abro a discussão agora, vereador João Miller, primeiro inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário de casa, através da rádio e da TV. Senhor presidente, serei bem breve e acho que pedi hoje para fazer uso da palavra, porque na sessão passada nós discutimos, na primeira discussão, nós votamos num acordo sem fazer a discussão e fizemos declaração de voto. E algumas pessoas, por incrível que pareça, a gente acha que não, mas tem algumas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento para entender o que nós estamos votando sobre o orçamento da cidade. E até membros da imprensa perguntaram por que nós não abordamos, não discutimos o tema. Eu queria dizer o seguinte: a lei orçamentária é uma peça extremamente técnica, onde o vereador quase não tem margem de apresentar emendas e fazer alterações. No entanto, ela é tão importante que o prefeito não pode efetuar despesas, a não ser aquela que nós autorizamos.
E aí eu queria dizer para o senhor o seguinte, estamos acompanhando nesse momento. O orçamento do ano passado, eu quero fazer um comparativo para entender o que foi feito do ano passado para esse ano. O orçamento do ano passado, desse ano de 2017, ele foi, na verdade, elaborado pelo governo anterior, no último ano do ex-prefeito Paulo Otomani. E a previsão de receita foi de 755 milhões de reais. E a previsão da prefeitura, depois do início da execução do orçamento, era que não se atingiria esse valor que foi estimado pelo governo passado. Eu vi uma apresentação aqui na Câmara da Prefeitura que chegaria em 733 milhões. Mas hoje, se você somar o que já foi efetivado de receita da Prefeitura e do SAAI, da Prefeitura até a presente data, mês de novembro, que foi fechado semana passada, 618 milhões foram arrecadados. O SAAI, que tinha a previsão de 109 no ano todo, arrecadou 87. Então já estamos em 705 milhões de reais, faltando um mês. Fiz uma estimativa mostrando que na média de 8 milhões ao mês do SAAI, mais 56 deverá ser arrecadado no mês de dezembro, nós vamos chegar a 768 milhões de reais esse ano. Portanto, aquela estimativa que o próprio governo veio aqui e disse que não chegaria nos 755, não, vai ultrapassar. Mas vai ultrapassar porque nós tivemos algumas receitas extras nesse ano e tivemos algumas receitas que foram além do que estava estimado. Então, nós estamos aprovando um orçamento aqui hoje de 789 milhões de reais, dos quais 689 do governo da administração direta e 110 para o SAAI. Veja bem, o SAAI, que tinha uma previsão esse ano de 109, só está aumentando está indo para 110 milhões. Mas aí eu queria mostrar o que está mudando. E aí é importante, porque esse ano nós tivemos, senhor presidente, dezenas de projetos de abertura de crédito. Por que a gente aprova aqui dezenas de projetos de abertura de crédito dentro do orçamento? Porque no momento de você fixar a despesa, você se equivocou ou você colocou lá, abriu apenas uma rubrica para dizer que tinha. Assim como tem nesse orçamento esse ano. Por exemplo, o governo atual colocou que para esse ano de 2018, ele pretende efetuar despesas de 2 milhões de reais em recap. E nós sabemos que a expectativa que a cidade tem é que se vá muito além dos 2 milhões de reais. Até porque nesse ano que está mais difícil financeiramente, nós temos uma previsão de quase 6 milhões. Só agora estamos participando de uma licitação da cidade de Araci de quase 4 milhões de reais de recap. Então, qual a grande mudança desse ano de 2017 para 2018? A Prefeitura está elevando a previsão da receita própria e diminuindo as receitas correntes. Vou dar um exemplo. IPVA 2017, qual foi a previsão que se deixou o governo Paulo Otomani para esse governo? 71 milhões de reais. E qual a previsão que esse governo está deixando para 2018? 48 milhões de reais. Então se reduziu, vejam bem, 23 milhões a menos. Significa que o governo anterior tinha superestimado essa receita. Vou dar outro exemplo. ICMS. Para esse ano 2017, o governo do Paulo Otomani tinha estimado 174 milhões. O governo Ayrton está estimando... Só para encerrar, senhor presidente. O governo Ayrton está estimando para 2018 163, ou seja, 11 milhões a menos. E quanto que se efetivou até o mês de novembro? 140 milhões. Não vai chegar nem nos 163. A média tem sido 13 milhões. Em contrapartida, já vou encerrar, senhor presidente. Em contrapartida, a previsão de PTU para esse ano 2017 é de 86. O atual governo está jogando para 94. O mais interessante é o ISS. A previsão desse ano 2017 é 83. O atual governo está elevando para 96 milhões de reais. Então, essa é a grande mudança que a gente percebe, e eu vejo que a receita foi bem estimada, espero que tenha conseguido fixar bem a despesa.
Vossa Excelência sabe que vai vir um projeto para essa casa de quase 30 milhões de reais para acertar agora a despesa com o pessoal, para pagar o 13º, para pagar a folha do mês de dezembro. Significa dizer que o orçamento elaborado em 2016 não teve tanto sucesso como a gente esperava na previsão de despesa, né? Então, e os investimentos, senhor presidente, só para encerrar bem rapidamente, importante destacar que a Praça Itália continua aqui com valor de 10 milhões de reais, o Centro de Iniciação ao Esporte Jardim Munique já foi inclusive licitado, ganhou uma empresa de Ribeirão Preto, 4 milhões e 100 mil reais, e a expectativa é que o governo consiga investir no mínimo 44 milhões de reais no ano 2018. Então essas são as alterações que eu achei mais significativas, tanto na questão da estima, em relação à despesa, senhor presidente, a saúde e a educação ficaram com 26% a previsão. É isso que eu queria passar, mais para os nossos, as pessoas que acompanham, os telespectadores que estão aqui, porque são dados importantes para que eles saibam que nós estamos votando hoje. Muito bem. Vereador Roselei Françoso. Senhor presidente, vereador Júlio César, vereadora Laide, colegas vereadores, público presente, população que nos acompanha. Leandro, muito bom dia a todos. Colaborando com a fala do vereador João Miller, que eu acho que já foi bastante explicativo, bastante didático, fez uma relação, né, do que era o orçamento de 2017, o que será o orçamento de 2018. Eu, particularmente, fiquei na dúvida com relação aos recursos que estavam estimados para a Secretaria Municipal de Agricultura. Cheguei até a entrar em contato com o pessoal do planejamento para explicar, na realidade, o que estava acontecendo, porque havia um interesse dessa administração remanejar os recursos da agricultura para a Secretaria Municipal de Educação. E aí não batia os números, coisa e tal, e aí eu tive a oportunidade, o pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento me explicou que todo o recurso da agricultura, ele entra, né, na identificação como assistência social, portanto, ele está somado com os recursos hoje estimado no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Não que esteja no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. É a forma de identificação apenas. Então, os 9 milhões da agricultura permanece lá, mas se você pegar no conjunto consolidado, ele aparece 17 milhões e a assistência social cresceu abundantemente. Um outro número que me deixa assim aborrecido e que me faz pensar que está se consolidando uma intenção do prefeito Ayrton Garcia, logo nos primeiros dias de governo, diz respeito à Fundação Educacional São Carlos. A Fundação Educacional São Carlos tinha previsto no orçamento desse ano, de 2017, algo em torno de 7 milhões e 400 mil reais. A folha de pagamento da Fundação Educacional São Carlos, ela gira em torno de 5 milhões e 300 mil. E o que está no orçamento não paga nem a folha. E a Fundação Educacional São Carlos, ela tem um importante trabalho a ser desenvolvido, né, em 3 campos: o campus da Vila Prado, o campus ali do Jardim Bandeirantes, Nova Santa Paula, e o campus da Vila Neri. E existem programas, tem a TVE, né, que pretende se fazer funcionar, inclusive com a promessa de até dialogar com essa casa para poder transmitir de maneira aberta as sessões, né, que é importante, a ideia de se fazer isso é extremamente importante, né, para tornar o debate mais democrático, amplo, com toda a cidade de São Carlos. Temos lá uma escola de governo, que tinha já no exercício de 2017, a totalidade de 10 mil reais para tocar uma escola de governo, ou seja, não existe escola de governo. 10 mil reais você não faz nada. Existe ali a Universidade Aberta da Terceira Idade, que tem um parque aquático, que tem um conjunto de atividades que devem ser desenvolvidas pela Fundação Educacional São Carlos. Então, é uma fundação que começa o ano com um déficit no orçamento de 200 mil reais aproximadamente para pagar a folha de pagamento. Eu até
tinha a pretensão, infelizmente na sessão anterior não pude estar presente, né, e achei prudente, como tem um acordo, a gente não fazer emenda ao orçamento. Eu não fiz a emenda ao orçamento, mas eu penso que o governo deve rever essa situação para manter aquela instituição em pleno funcionamento. Né, tinha até a previsão, porque a gente sabe que existe na Secretaria Municipal de Planejamento um recurso para a contratação de empresas de consultorias. Eu pretendia tirar dali, queria até sugerir, né, ao governo, né, que faça isso, encaminhe a FESC para poder honrar os compromissos com a folha de pagamento. Do mais, é importante deixar muito claro que o exercício 2018 já está, acredito eu, distribuído aqueles recursos provenientes dos financiamentos do IPTU, né? E nós devemos, acredito eu, que a gente continua, né, espero, né, porque é sempre bom que a gente faça, né, esses remanejamentos por excesso de arrecadação, que o país deu uma virada aí, até porque ano eleitoral normalmente tem mais investimentos, né, Miller? E que a gente aprove nessa casa recursos, né, para recapeamento da cidade, como foi colocado aqui, os 30 milhões. Né, nós sabemos que tem, né, a previsão aí do embelezamento da cidade também, que precisa, né, a questão da limpeza pública, a questão da saúde, a gente já percebe por conta até do orçamento vinculado, que fala? É vinculado? O orçamento que estão votando agora na Câmara Federal é o orçamento impositivo, só concluindo, senhor presidente, o orçamento impositivo que determina que uma parte desses recursos tem que vir para a saúde. Então, eu acho que a gente tem que continuar aqui engajados, né, buscando as lideranças dos partidos, no sentido de trazer recursos extra-orçamentários para a nossa cidade poder dar uma virada. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Dimitri. Bom dia, senhor presidente Marco Amaral, demais membros da mesa diretora, saúdo meus colegas vereadores, a imprensa, as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, a discussão do orçamento de uma cidade é sempre um momento muito importante, um momento de muita responsabilidade para todos nós, tanto para o executivo, que elaborou a proposta de orçamento, como para nós, que damos a nossa opinião favorável ou contrária ao orçamento. E eu vim aqui para dizer que eu espero que a Prefeitura, no ano que vem, exerça esse orçamento com responsabilidade, e muito mais do que isso, com eficiência. Desde 98, João Miller, com a emenda constitucional, a eficiência passou a ser um dos princípios norteadores da administração pública. Desde a emenda 19, né, da emenda à Constituição. Então, a Prefeitura ela precisa executar esse orçamento que nós votaremos neste dia, com eficiência. Por que eu digo isso? Porque neste final de semana, andando por São Carlos, eu encontrei muitos postes, muitas praças com as luzes acesas durante o dia. É certo que existe um sistema automatizado que liga e desliga as luzes, não é? Mas em alguns pontos de São Carlos esse sistema não funciona. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte: como fica na cabeça do cidadão de São Carlos que foi ameaçado pelo prefeito da instituição de uma nova contribuição, de uma nova cobrança, ele olhar na praça de frente da casa dele e ver durante o dia a lâmpada acesa? É claro que são pontuais os locais em que isso acontece, mas mesmo assim mostra que com melhor gestão, com melhor eficiência, nós podemos economizar e deixar de cobrar das pessoas. Eu sei que a Prefeitura passa por um momento difícil, e não é só em São Carlos que isso acontece, o Brasil todo passa por dificuldade. Mas eu sempre digo isso, que as contas da Prefeitura, o orçamento que nós vamos votar hoje aqui, é igual às contas de casa. Lá em casa mesmo, não é? As pessoas que nos ouvem sabem disso. Se não tomarmos cuidado, se não economizarmos, se não planejarmos bem os nossos gastos, o dinheiro não chega no final do mês. A gente sabe que é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que gasta. Na Prefeitura não é diferente. A Prefeitura tem que tomar muito cuidado da forma como vai executar esse orçamento e pensando sempre em mais eficiência para reduzir custos e não cobrar mais das pessoas, porque é muito fácil chegar
em uma assinatura, o prefeito dizer, olha, você, cidadão, tem que pagar R$20 a mais de taxa de iluminação. O senhor, pequeno comerciante, tem que pagar R$200 por mês de contribuição de iluminação pública. Para o prefeito é muito fácil, mas é muito difícil para as pessoas. Então, o que eu digo é isso. A minha esperança é que em 2018 a prefeitura ela realmente se conscientize. E eu estou dizendo o exemplo da eficiência dos postes, né, porque é um assunto pungente na nossa cidade. Mas com o vereador Roselei e com o Rodson, nós fomos ali ao Centro Pop e tinha torneira pingando lá, Rodson. Ah, mas uma torneira pingando, o que é isso de custo de gasto para a prefeitura, não é? Pode parecer insignificante, mas o custo de um dia daquela torneira pingando paga a torneira nova. Não é nem a torneira, é o reparo, a borrachinha que vai lá dentro. Então, se a prefeitura, de forma ineficiente, deixa essa torneira pingando por um mês até trocar, o que ela está fazendo? Está jogando fora o dinheiro das pessoas de São Carlos e depois vai ter que cobrar mais. Porque se a gente, em casa, não chegar junto nas contas, não economizar, vamos ter que emprestar dinheiro para chegar no final do mês. E o que a prefeitura está tentando fazer é a mesma coisa, é emprestar dinheiro do povo, só que depois não vai devolver. Está cobrando uma taxa, um imposto, uma contribuição, né, uma cobrança a mais, que não será devolvida, e o meu medo maior é esse. A prefeitura, em sua justificativa no projeto de lei da CIP, disse que em muitas cidades essa cobrança foi retirada já, mas retirado por enquanto. Eu não duvido que no ano que vem eles voltem de novo com esse projeto, então por isso que nós temos que permanecer atentos. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a prefeitura disse que muitas cidades já cobram, mas eu pesquisando, eu vi o seguinte, que muitas cidades em que a cobrança é feita, continuam as reclamações dos moradores de postes apagados, de escuridão. Então, talvez o problema seja a gestão, a eficiência, e não tirar mais dinheiro do povo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, vamos colocar em votação a primeira emenda, emenda modificativa. Esta emenda visa remanejar recursos para atender a demanda do Departamento de Defesa e Controle Animal para o ano 2018. Dotação orçamentária a ser suplementada no quadro de detalhamento de despesa da Prefeitura Municipal de São Carlos. Valor a ser suplementado, R$150 mil. É de autoria dos vereadores Laíde das Graças Simões e vereador João Batista Miller. Está em votação. Nenhum dos vereadores manifestando contra, aprovada a emenda. Passamos à emenda modificativa. Modifica o quadro de detalhamento de despesa por aplicação em programas. No quadro de detalhamento da despesa por aplicação em programas da Secretaria de Serviços Públicos, na unidade de Departamento de Serviços Urbanos, no programa de gestão dos aterros sanitários. Está em votação, emenda de autoria da vereadora Laíde e do vereador João Miller. É para a manutenção das cooperativas que realiza a coleta seletiva no nosso município. Nenhum dos vereadores contrário, aprovado por unanimidade. Passamos agora à emenda modificativa de autoria dos vereadores Marquinhos Amaral e Lucão Fernandes. Dotação orçamentária a ser suplementada no quadro de detalhamento de despesa da Prefeitura Municipal de São Carlos, valor a ser suplementado R$360 mil, que é para atender a necessidade de remanejar recursos da dotação referentes às subvenções sociais, no valor de R$360 mil, para atendimento à entidade ONG Azul, Associação de Apoio à Paz de Autistas. Está em votação. Nenhum vereador se manifestando contrário, aprovado. Passamos agora à última emenda, no valor de R$369 mil, ficando as dotações da seguinte forma. A justificativa, a emenda visa corrigir a emenda modificativa anteriormente apresentada, autuada às folhas 493 e 994, de forma a remanejar recursos para atender a demanda do Parque Ecológico Municipal, no valor de R$369 mil, no ano de 2018. Autores, vereadores Laíde das Graças Simões e João Batista Miller. Está em votação. Ninguém se manifestando contra, aprovada a última emenda. Passamos agora em votação nominal, a votação do projeto
com as emendas apresentadas pelos nobres vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a primeira votação dessa manhã. Vereador Azuaite Martins de França. Sim. Sim ao projeto. Vereador Chico Loco. Sim. Vereadora Cidinha, ausência justificada. Vereador Dimitri. Sim. Sim. Vereador Edson. Sim. Edson, sim. Vereador Elton, ausência justificada. Vereador Gustavo Pose, ausência justificada. Vereador João Miller. Sim. Sim. Júlio César. Laide das Graças Simões. Sim. Sim. Leandro Guerreiro. Sim. Sim. Lucão Fernandes. Sim. Sim. Luiz Henrique. Sim. Sim. Marquinho Malabim. Sim. Marquinho Amaral. Sim. Sim. Moisés Lazzarini. Ausência justificada. Paraná Filho. Sim. Robertinho Mori. Sim. Sim. O Rodson. Sim. Roselei Françoso. Sim. E Sérgio Rocha. Sim. Não. Tá certo, acabou? Senhor presidente, 15 vereadores votaram sim e nenhum ao contrário. Está contemplada, está sim. As emendas são contempladas. Nós vimos a última, está sim. Portanto, aprovado o orçamento com as emendas feitas pelos nobres vereadores, inclusive está contemplado no plano as emendas individuais de cada vereador para o ano 2018. Tendo se encerrado a votação, eu peço ao senhor secretário que faça a chamada declaração de voto, nobre vereador Roberto Mori Roda, por 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu não quis fazer uso da palavra, até mesmo que a declaração contemplaria aquilo que eu tenho. Eu acho que as emendas, o executivo bem vê essa casa não engessando o orçamento e aprovando algumas emendas que são realmente necessárias. O que eu vejo, a importância também de que o município poderia, o executivo está cumprindo com as emendas parlamentares dos senhores vereadores. Esse ano mesmo existia um acordo do Executivo em relação a todos os vereadores, sem exceção, o cumprimento. Recentemente foi aprovado o Refis com o compromisso de ter lá separado mais de 2 milhões. Então, foi destinado R$218 mil para a saúde deste vereador, para poder trabalhar com as pessoas sem acessibilidade, pessoas portadoras de deficiências, cadeirantes e pessoas sem mobilidade. E não foi autorizado. Então, é muito importante também que se cumpra. Essa casa faz o papel, eu acho que é muito importante, já deu esse ano uma conotação de não ter nada contra o governo, tudo aquilo que fosse importante, principalmente nos convênios com as entidades. Hoje nós fomos penalizados em relação a uma associação de artes que nós temos na cidade de São Carlos. Agora, pasmem, os R$218 mil destinados para a saúde não foi cumprido. Eu gostaria ainda que tivesse tempo de ser empenhado para que a gente pudesse, para o próximo ano, estar, porque é uma emenda que está favorecendo, não favorecendo, mas dando um pequeno suporte diante de tudo aquilo que essas pessoas já vivem. Então, seria R$218 mil para a PAI de São Carlos, na ampliação de um atendimento onde os cadeirantes às vezes ficam lá nos corredores. Então, senhor prefeito, eu acho que o cumprimento, até mesmo por parte, eu acredito, da Secretaria de Governo, eu acho que existiu um compromisso do secretário, só para concluir, senhor presidente, existia ali um compromisso recentemente da aprovação do Refis, que tinha mais de 2 milhões ali para poder cumprir as emendas dos seus vereadores. Eu vejo aqui não somente esse vereador, mas outros vereadores aqui chateados por conta de emendas parlamentares. Eu espero que com dignidade o secretário de governo possa pelo menos tentar empenhar para que o próximo ano a gente tenha garantido essa emenda, que não é nada balela. Obrigado. A chamada final dos senhores vereadores, por favor, vereador Rodson.
Júlio César, presente. Marquinhos Amaral. Presente. Chico Louco. Rodson, presente. Sérgio Rocha. Azuaite. Presente. Cidinha, ausência justificada. Dimitri. Presente. Edson. Presente. Elton, ausência justificada. Gustavo Pose, ausência justificada. João Miller. Laide. Leandro. Presente. Lucão. Luiz Henrique. Malabim. Moisés, ausência justificada. Paraná. Robertinho Mori e Roselei Françoso. Fazer aí? Agradecendo o trabalho desenvolvido pelos senhores vereadores, pelos assessores, pelos funcionários desta casa, pelo pessoal da TV, pelo pessoal da Libras, agradecendo todos aqueles que nos acompanharam pessoalmente nesta casa, pela TV, pela internet e também pela Rádio São Carlos, agradecendo em nome do presidente desta casa, vereador Júlio César, que encontra no seu gabinete resolvendo alguns problemas internos dessa casa, eu declaro encerrada a presente sessão.